Era uma noite de lua cheia, com o céu nublado e uma brisa sinistra que soprava entre as árvores sombrias da pequena vila de Elmwood. Os moradores locais sabiam que deveriam se trancar em suas casas assim que o sol se pusesse, pois uma terrível lenda assombrava aquela região há séculos. Diziam que em noites como aquela, um lobisomem aterrorizava a vila. Ele era conhecido como o Caçador Noturno, pois surgia das sombras quando a lua assumia sua forma completa. Durante o dia, ele era um homem comum, mas assim que o relógio marcava a meia-noite, sua maldição se manifestava. Naquela noite em particular, a vila estava envolta em um silêncio pesado. As famílias apressavam-se em trancar suas portas e janelas, esperando que a lenda permanecesse apenas como uma história de terror. No entanto, um jovem chamado Ethan, um dos poucos corajosos o suficiente para enfrentar o desconhecido, decidiu investigar os relatos assustadores por conta própria. Equipado com uma lanterna e seu coração cheio de bravura, Ethan saiu sorrateiramente de sua casa, deslizando pelas ruas vazias da vila. O brilho pálido da lua cheia iluminava seu caminho enquanto ele se dirigia à floresta escura e sombria que cercava Elmwood. Enquanto Ethan adentrava a floresta, sentia a atmosfera mudando gradualmente. O silêncio era tão profundo que ele podia ouvir o som de suas próprias batidas cardíacas. De repente, um uivo distante ecoou pelas árvores, fazendo com que seu corpo todo se arrepiasse. Sabia que estava se aproximando de seu destino. Em meio ao arvoredo, Ethan notou um movimento nas sombras. Seus olhos se arregalaram quando viu os contornos de um ser bestial emergindo lentamente. O lobisomem estava ali, em toda a sua glória assustadora. Com olhos amarelos e dentes afiados, ele encarou Ethan com uma ferocidade incomparável. O jovem sentiu o medo correr por suas veias, mas lutou contra o impulso de fugir. Encarou o lobisomem nos olhos e lentamente deu um passo à frente. Surpreendentemente, o monstro não atacou. Em vez disso, parecia intrigado com a coragem de Ethan. O lobisomem começou a transformar-se lentamente, voltando à forma humana à luz da lua. Era um homem idoso, com cabelos grisalhos e uma expressão melancólica no rosto. Ele se chamava Thomas e explicou a Ethan sua triste história. Thomas fora amaldiçoado muitos anos atrás, quando em um acesso de raiva, matou sua própria família. Desde então, ele se via condenado a vagar como lobisomem nas noites de lua cheia, uma lembrança constante de sua monstruosidade interior. Com lágrimas nos olhos, Thomas implorou a Ethan para ajudá-lo a encontrar uma maneira de quebrar a maldição. Ethan, com sua compaixão e desejo de ajudar, concordou em auxiliar o pobre homem. Os dois passaram dias pesquisando antigos textos e falando com sábios da região, em busca de uma solução. Finalmente, descobriram um antigo ritual que poderia libertar Thomas de sua maldição. Na próxima noite de lua cheia, Ethan e Thomas retornaram à floresta, onde construíram um altar com os ingredientes necessários para o ritual. À meia-noite, sob o brilho intenso da lua cheia, eles começaram a cerimônia. Com palavras antigas e gestos precisos, Ethan conduziu o ritual enquanto Thomas seguia cada instrução com esperança em seus olhos. O ar ao redor do altar se tornou carregado de energia, e uma aura misteriosa envolveu os dois homens. Quando o ritual chegou ao fim, uma onda de energia passou por Thomas, fazendo-o cair de joelhos. Sua forma humana foi restaurada, e ele finalmente estava livre da maldição do lobisomem. Thomas ajoelhou-se no chão, agradecendo a Ethan por sua coragem e bondade. Ele agora podia seguir em frente, arrependido pelos seus atos passados e determinado a dedicar sua vida a fazer o bem. Ethan voltou à vila de Elmwood como um herói, compartilhando a história do lobisomem e sua redenção. A partir desse dia, a lenda do Caçador Noturno deixou de ser um conto de terror e tornou-se uma lição de perdão, compaixão e redenção. E assim, a pequena vila de Elmwood encontrou paz nas noites de lua cheia, e a lenda do lobisomem foi substituída pela memória de um homem que conseguiu se libertar da escuridão e encontrar a redenção.